Mas hoje também tem protesto, uma paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus aqui na região metropolitana. E desde cedo, vamos mudar, vamos trocar, tirar e Ronan. Vamos trazer o repórter Bruno Fontes, que está lá na estação central do metrô do Recife. Que por aí, Bruno, tá difícil chegar ônibus. Boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde Clarissa, Ronan, que também está bem perto aqui no bairro de Santo Amaro. Eu estou ao vivo aqui no bairro de São José, na estação central. Eu vi você falando uma quarta-feira complicada e diferente, porque é o seguinte, é difícil a gente ver uma imagem como essa, uma cena, porque nós estamos aqui, por aqui passam 110 mil pessoas todos os dias e hoje está desse jeito, o metrô não está circulando e por causa disso, um outro problema que eu vou mostrar aqui, virando a câmera com Leonardo Cruz. Aqui está, então, essa parte da integração, né, das catracas, por onde os passageiros passam e fazem integração com os ônibus. Pouquíssimos ônibus lá fora, apenas 12. A metade teria sido retirada, então, para abastecer o município de Jaboatão dos Guararapes, porque há problemas lá. Então, nós conversamos com um funcionário daqui, ele falou que há aqui 12 ônibus abastecendo 4 linhas, ou 3 linhas, são 4 ônibus para cada linha, então, aqui da estação central do Recife. Mas vocês estão vendo pouquíssimos passageiros, porque não há essa integração aqui com o metrô. O metrô não está funcionando. Daqui a pouco eu vou falar os motivos e também conversar como é que vai ficar essa operação aqui do metrô. Mas antes, vamos assistir a reportagem de Mônica Silveira, que ela vai explicar o motivo, então, desse protesto que é nacional e também o transtorno ocasionado aqui no centro do Recife, em vários pontos da região metropolitana. Vamos ver a reportagem de Mônica Silveira. Foi difícil desde cedo no terminal da PE15. Desde 6h40 que eu estou aqui esperando um paulista. Então já faz 1h20 minutos. 1h20 já. Ônibus parados quando deveriam estar transportando os passageiros que saíam do norte da região metropolitana para ir trabalhar. Tá tentando ir para onde? Boa viagem. E aí, o que você encontrou aqui no terminal? Acho que até agora nada, né? Os ônibus veio liberar agora, de 8 horas. O terminal ficou fechado até a chegada da PM. Quem teria feito o bloqueio, de acordo com o comandante do 1º Batalhão, foram passageiros de ônibus. O grupo de usuários, eles estavam obstaculando a saída dos transportes e os rodoviários não. O transtorno foi grande. E a senhora saiu de casa que horas? 4h30 da manhã. Mora em Rio Doce? Para integração de lá, não tinha ônibus, aí eu fui para o Pelópidas. Para o Pelópidas eu estou aqui até essa hora. Às 8 horas, os motoristas e cobradores retomaram seus lugares e os ônibus recomeçaram a rodar na PE15. Mas no centro do Recife, muitos tiveram que parar. Eram 9 horas em ponto quando eles fecharam a Avenida Guararapes e o cenário no centro da cidade começou a mudar. Tive que descer do ônibus, não tem como passar de jeito nenhum. Não disseram nada, só abriram a porta e a gente desceu. Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano chegaram. Os coordenadores do protesto explicaram que ele é parte de uma manifestação nacional. É um movimento de luta contra a PL 4330, que é a PL da terceirização, que retira direitos trabalhistas que foram conquistados de formas históricas. A interdição durou mais de 1 hora. O centro do Recife ficou parado, com longas fileiras de ônibus pelas principais pontes, ruas e avenidas. E como vocês viram, né, a cidade parada, que Mônica falou bem, por causa disso, a Universidade Federal de Pernambuco, ela suspendeu então as atividades, as aulas, e seguindo então esse exemplo, que é o UFPF, logo de manhã cedo suspendeu, disse que não ia ter nenhuma atividade no dia de hoje. Então a mesma coisa aconteceu agora com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, não vai ter nenhuma atividade na parte da tarde, nem da noite, e também no IFPE, o Instituto Federal. Então as universidades federais não vão funcionar no dia de hoje por causa disso. E agora nós vamos ver a reportagem que fizemos logo cedo na estação Joana Bezerra, nessa integração com o metrô, então aqui bem perto. Hoje a gente fez para o Bom Dia Pernambuco e depois continuou lá para mostrar o transtorno para os passageiros. Vamos ver. Só às 7 da manhã, os ônibus que transportam os passageiros para Boa Viagem começaram a passar pelo terminal Joana Bezerra. Muitos eram da empresa Borborema. E é claro que quando eles chegaram, houve muita confusão no embarque. Essa disputa para conseguir um lugar no ônibus não aconteceu só aqui. Muitos passageiros contaram que hoje o tempo de espera nas paradas aumentou, como foi, por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, com Anderson. 45 minutos. É normal esse tempo todo? Não. Geralmente é 10, 15 minutos no máximo. Quem veio de São Lourenço da Mata também enfrentou a falta de ônibus. Chego no trabalho de 7h30. 8 horas agora. 8 horas agora, né? Pra você ver, né? Saio de casa de 5h30
pego um ônibus de meia hora para chegar lá de 7. Mas E hoje está totalmente atrasado. totalmente atrasado. Vai para onde você? Estou indo agora para Boa Viagem. Na plataforma do metrô, passageiros reclamaram do tempo de espera dos trens. A senhora veio de que estação? De Camaragibe. Demorou mais hoje o vagão? Muito mais, com certeza. Quanto tempo mais ou menos de espera? Ele gasta 40 minutos, gastou quase uma hora de lá para cá. A dona de casa, Luciene, mora perto da estação Joana Bezerra. Ela disse que voltou para casa sem conseguir o atendimento médico para a filha. Cheguei na estação Recife, não tinha ônibus, eu tive que voltar para casa. Na estação central do Recife, no bairro de São José, funcionários avisaram... voltando das 16 até as 20 horas. Às 9 da manhã, todas as estações foram fechadas. Isso, ele só vai voltar a funcionar às 4 da tarde e vocês viram então como mexe com a vida das pessoas. A Luciene, que perdeu então a consulta da filha para a América, né, que estava marcada há 2 meses, voltou para casa sem conseguir chegar a tempo ao médico. Vamos ver agora imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando então a estação Joana Bezerra, que a gente mostrou logo cedo. E vamos ver então como é que ela está. Vocês estão vendo muitos ônibus aí parados. Esses ônibus ficam ali do lado dessa integração com o metrô. Agora tem mais ônibus do que de manhã cedo. A gente viu por volta das 5 da manhã, das 5 até as 7 não passou nenhum ônibus, por exemplo, da empresa Borborema, que é justamente o ônibus que segue para a Boa Viagem, que atende os passageiros e leva eles para a Boa Viagem, para essa parte de Boa Viagem também do aeroporto. E agora tem alguns ônibus que não estavam, de empresas que não estavam funcionando logo cedo. Mesmo assim, não é comum essa imagem, a imagem são tem menos passageiros e daqui a pouco eu vou voltar com outras informações. Márcia e Clarissa. Há de reforçar, Bruno, então, estação de metrô todas fechadas neste momento. Vão funcionar de 4 da tarde às 8 da noite. Antes disso e depois não tem metrô, de acordo com a CBTU. 225 mil pessoas estão sendo afetadas por esse problema. E daqui a pouco o Bruno Fontes vai dizer como é que vai ser a volta para casa, o que é que está sendo feito, né, para diminuir esses transtornos para os passageiros. Inclusive, vamos mostrar também a movimentação em outros terminais aqui na região metropolitana ao longo dessa manhã, que foi uma manhã bem complicada. Daqui a pouquinho o Bruno volta para conversar com a gente ao vivo. Agora a gente vai voltar a falar com o Bruno Fontes ao vivo sobre os protestos, né, de hoje, motoristas de ônibus e também metroviários. Bruno. Clarissa, e nos dias normais nós costumamos sempre, né, mostrar os problemas lá no terminal da Macaxeira, um terminal muito importante, são mais de 50 mil pessoas e 13 linhas. Então imagina como é que o terminal da Macaxeira ficou hoje. Por isso então que Bruno Grubert foi para lá e fez uma reportagem. Vamos ver. Logo cedo, o movimento de policiais na entrada do terminal chamava a atenção. Por conta do atraso dos ônibus, eles estavam a postos para evitar tumultos e depredação dos veículos, mas não precisaram agir. Dentro do terminal, muitos passageiros esperando e revoltados. Transtorno para a população, né? Uma pouca vergonha. Aí tu quer trabalhar? É um absurdo, rapaz. Esse é o terminal da Macaxeira, importante local de integração para quem passa pela zona norte do Recife. De acordo com o Grande Recife Consórcio, são 13 linhas de ônibus que circulam por aqui. 50 mil passageiros por dia. Hoje, muitos tiveram que enfrentar, além da demora, fila e uma luta para subir nos ônibus, que ficaram mais cheios. Tinha ônibus atrasado, passageiro esperando desde a madrugada. Dormente de estar sentada no abrigo esperando. Demorou muito? Demorou. E aí, como é que ficou mais cheio o ônibus depois que começou a passar? E depois, ficou terrível. Eu vou embora, senão o outro vai passar e eu vou perder. Foi só por volta das 9 horas da manhã que os ônibus começaram a circular normalmente aqui no terminal da Macaxeira. E ficou um vai e vem só de passageiros. Só que esse horário já era tarde para quem precisava ir para o trabalho. Não vai dar tempo de eu ir pegar meu plantão hoje, infelizmente. Porque o ônibus está demorando? Porque o ônibus está demorando. Está um absurdo. Infelizmente, a gente estamos pagando o pato. Eu quero ver como vai ser para voltar, né? A gente está esperando aqui, foi meia hora que está aqui, ó. Nenhum apareceu ainda. E a gente viu o Bruno Grubert falando agora que os ônibus começaram a circular lá por volta das 9 da manhã, uma coisa bem parecida com o que nós mostramos também na reportagem lá na estação Joana Bezerra, porque das 5 da manhã lá na estação Joana Bezerra até as 7h30 não tinha nenhum ônibus.
Só depois então que houve uma pressão mesmo do Grande Recife e essas empresas elas conseguiram então colocar esses ônibus para atender essas pessoas. É um fato muito diferente o que nós estamos mostrando agora, por exemplo, aqui na estação central do Recife, vocês estão vendo ela vazia, as catracas ali sem funcionar, porque o metrô não está funcionando por falta então de maquinistas que também estão integrando esse protesto. E aqui ao meu lado esquerdo, a integração que deveria ter com os ônibus também, ó, sem nada, tudo vazio aqui nesse momento. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Márcia e Clarissa. A gente reforça a informação que você trouxe há pouco, que as aulas na Federal, Federal Rural e FPE foram suspensas por conta desse protesto. Daqui a pouco a gente traz novas informações. O NETV está de volta para falar da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus de 4 empresas. No começo da manhã de hoje que a gente está acompanhando, nós mostramos nesta edição que passageiros da Zona Norte, também da Zona Sul do Recife e de cidades como Olinda tiveram dificuldades para chegar aos compromissos nesta quarta-feira. Clarissa. O protesto faz parte de um movimento nacional de várias categorias contra o projeto em votação no Congresso Nacional que amplia a terceirização. Veja como foi amanhã em Jaboatão. Nas paradas de ônibus, poucas pessoas. Esta, por exemplo, estava vazia. No bairro de Sucupira, encontramos passageiros preocupados. Tinha muita gente nessa parada. Muita gente pegou carona, muita gente desistiu, foi para casa. Estou aqui esperando. Quando passar, eu vou. Em 20 minutos, apenas um ônibus passou e parou. Alguns circularam com a sinalização de garagem. Um pouco mais à frente, este passageiro seguia a pé. Seu Daniel trabalha em Jaboatão e ia para Moreno, onde mora. Eu não vou ganhar o dia. Dia de passagem também não tem. Tem um veio, mas de passagem não tem. Tem um veio, o carro não tem, o metrô nem nada. Aí fazer o quê? Daqui para lá, para Jaboatão, dá mais de meia hora de pé. No terminal de ônibus, movimento tranquilo. No começo da manhã, apenas as linhas da empresa Borborema estavam funcionando. Somente às 9 horas, os ônibus da empresa Metropolitana fizeram a primeira viagem. A linha seguiu de Jaboatão para o centro do Recife. Joyce esperou 40 minutos na parada e mais 20 dentro do ônibus. Nada de sair. Isso. Você vai ao Recife? Vou ao Recife. Vai trabalhar? Não, vou resolver umas coisas. E como você se sente com isso? A gente fica lesado, né? Porque eles fazem a greve e a gente que fica nessa situação. Pois é, no meio da manhã os ônibus voltaram a circular, mas as estações de metrô estão fechadas neste momento. Bruno está na estação central de metrô, né, Bruno? Você. Estou aqui com essa ajuda do Globocop, né, que ele mostrou agora há pouco lá na Macaxeira. A gente viu você mostrando nesse intervalo, antes do intervalo, o Globocop. Ele já se deslocou e nós temos imagens ao vivo agora do terminal da PE 15. Por que a gente está mostrando então esse terminal? Porque hoje de manhã houve muitos problemas, os motoristas eles bloquearam, motoristas e cobradores bloquearam então essa saída, são 39 mil passageiros aí, eles bloquearam e causaram então enorme transtorno, principalmente no trânsito, no tráfego aí dessa rodovia estadual que é a PE 15, essa ligação aí de Paulista para Olinda, então ficou bem complicado, agora não. A Polícia Militar foi chamada e está tudo agora, nesse momento, tem muitos ônibus aí dentro e não tem mais essa confusão que a gente viu logo cedo, né, no horário do Bom Dia Pernambuco, a gente mostrou isso também ao vivo com a ajuda do Globocop. Eu vou conversar agora, ao vivo, com o Salvino Gomes, que é o chefe de comunicação social da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, aqui em Pernambuco. Ele está ao meu lado, a gente vê então que a estação central aqui são 110 mil passageiros e ela não está funcionando. A gente queria saber, boa tarde, Salvino, quando vocês voltam então a operar esses trens e por que isso está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, boa tarde aos amigos. É o seguinte, a gente paralisou as atividades das 9 da manhã até 16 horas por falta de maquinistas mesmo. E aí os supervisores e instrutores que abriram o sistema das 5 às 9 da manhã retornarão das 16 até as 20 horas para justamente dar ao trabalhador o seu direito de ir e vir depois de um dia de trabalho cansativo, num dia realmente bastante atípico como esse de hoje. Mas vocês só vão garantir essa operação até as 8 da noite. Depois eu pergunto isso porque tem muita gente em casa querendo saber também do jogo do Náutico, que joga lá na Arena contra o Brasília. À noite, depois das 8, vocês também vão operar esses trens lá para São Lourenço da Mata? Não. O sistema será fechado às 20 horas, né, e ficaremos sem trens das 20 horas até as 23. E amanhã, às 5 horas da manhã, o metrô volta a funcionar na sua plenitude. A gente agradece a Salvino Gomes. Eu recebi agora essa nota aqui, que foi passada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte por causa desses trens que não estão operando.
As linhas especiais elas foram criadas Jaboatão Barro, Barro Afogados, Joana Bezerra, Cajueiro Aeroporto. Alguns ônibus, a gente até falou no início do jornal que os ônibus daqui, por exemplo, a metade foi retirada para suprir então a necessidade de outras áreas. Então essas 3 linhas especiais criadas agora, ela vai funcionar enquanto o trem não está operando. Ela já está funcionando agora das 9 às 4 da tarde e vai funcionar depois que o metrô parar, depois das 8 da noite. Quando o metrô parar de novo, ela vai funcionar novamente das 8 às 11 horas. E também há um reforço numa linha Jaboatão-Parador. Então foi uma nota passada agora pela assessoria do Grande Recife Consórcio de Transporte, informando então, para tentar diminuir esse transtorno, essas linhas especiais foram criadas e também eles estão reforçando algumas linhas que são importantes para os passageiros. Voltamos ao estúdio.